Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos para o nosso momento de culto. Que Deus abençoe para nós esse encontro conosco mesmo, com Deus, com a sua palavra. Esse final de semana nós estamos lembrando os acontecimentos do aniversário da Reforma da Igreja. Dia 31 de outubro foi marcado então como mais um aniversário, 508 anos da Reforma da Igreja Cristã dentro do mundo. E os textos bíblicos que serão usados para este culto, eles são os textos do dia da Reforma. Então nós vamos estar lembrando alguns aspectos de algumas conquistas, alguns desenvolvimentos, algumas reflexões, alguns ganhos teológicos a partir da Reforma da Igreja. E pedimos então que Deus abençoe para cada um de nós esta reflexão e nos dê esse sentimento de pertencimento a esta igreja que celebra mais um aniversário da sua trajetória dentro do mundo. Sejam bem-vindos para esse momento de encontro. Vamos diante do altar do Senhor, fazemos a nossa confissão e buscarmos ali o perdão dos nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, nós te buscamos neste momento para encontrar em Ti aquilo que o mundo tira de nós, a nossa paz, o nosso conforto, o nosso sossego. Pedimos a Deus que nos acolha na Tua bondade, no Teu abraço amoroso de Pai, embora sejamos tão pecadores e carreguemos em nós essa condição de pecadores, que nos impede de sermos aquilo que Tu esperas de cada um de nós. Permita-nos, ó Deus, refletirmos sobre nossos erros, pecados e maldades e voltarmos a Ti em arrependimento sincero e verdadeiro. Concede-nos o perdão de todos os nossos pecados por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pois então, meus amigos, o perdão é o presente de Deus para todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos, e esta é uma das primeiras conquistas da história da Reforma, que Lutero traz com muito carinho para entregar à Igreja, a certeza de que a Igreja é amada por Deus. E todos aqueles que se arrependem e confessam seus pecados são amados por Deus e por Ele abraçados. Sinta-se você também abraçado pelo Pai amoroso, que traz o perdão, a vida e a salvação como um presente dele, como uma atitude de graça e de amor. Sendo assim, se você está verdadeiramente arrependido dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, tenha certeza que teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na sequência, agora nós vamos ao encontro dos textos bíblicos, que são os textos que marcam também essa mensagem de amor e proteção da parte de Deus, começando com o Salmo número 46. Nesse salmo nós encontramos a seguinte palavra: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, as casas sagradas do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém.
Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações, e mesmo que estremeçam os montes com furor, em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Segura é a cidade, morada de Deus, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Salvação e vida eterna Deus dará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Para o dia da Reforma, o texto do Antigo Testamento é substituído por um texto de Apocalipse. E hoje então nós lemos esse texto, que é capítulo 14, versículos 6 e 7 do livro do Apocalipse, que diz assim: Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o nosso texto. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz conhecer. Fazem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma
vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Vamos compartilhar agora o texto da epístola que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 19 em diante. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isto a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ela trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui então a leitura de hoje. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada.
Em João capítulo 8, versículo 31, nós encontramos o evangelho de hoje, que diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Até aqui a leitura do Evangelho. Seguimos agora com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois então, meus amigos e minhas amigas, 508 anos da reforma da Igreja. Esse foi o aniversário que nós tivemos dia 31 de outubro agora. Uma igreja que estava no caminho errado. E o nosso tema de reflexão para o culto de hoje é um caminho certo. Foi esse o caminho que Lutero encontrou, essa foi a sua busca. O dia da igreja, o aniversário da igreja, está próximo aí ao dia de Finados, que é um outro feriado que a gente tem. Finados é o tempo ou o dia daqueles que fizeram já o seu caminho, que já trilharam o seu caminho, que já caminharam certo ou errado, mas terminaram o seu tempo, suas oportunidades. E aí vem algumas perguntas. Se nós estamos refletindo sobre o caminho certo, qual é o caminho que nós estamos fazendo? Qual é o caminho que você está fazendo? Qual será o destino para esse caminho que você está fazendo? Onde é que você vai chegar andando por este caminho? Ou, por exemplo, aonde que estão os nossos ancestrais? Para onde foram? O que aconteceu com eles? Acertaram o caminho? Essas são indagações e perguntas que afligiam muito a mente de Lutero. Um dos grandes medos, uma das grandes inquietações de Lutero, entre outras, eram essas inseguranças, essas dúvidas, essas confusões, essa falta de paz em relação ao destino da sua alma. Ele tinha muito medo desse encontro com Deus, pelos conhecimentos que ele tinha até o momento em que ele começa a fazer contato com a palavra de Deus. Se a gente vai pensar em caminhos certos, a gente pode também pensar que existem caminhos errados. Existem caminhos que nos dão muita segurança, que a gente anda por eles e anda tranquilo. Existem alguns atalhos. Os caminhos levam à segurança. Os atalhos, normalmente, ao desespero. Existem sinalizações nos caminhos para oferecer a segurança. Hoje nós temos GPS, que auxilia a permanecermos e termos certeza que estamos no caminho certo. GPS não falha nunca. Preste atenção, às vezes falha. Vai depender muito das coordenadas que esse GPS recebe e das informações que esse GPS recebe. Coordenadas erradas, caminhos errados. Nem sempre tão garantido assim que tudo dará certo. E Martinho Lutero estava no caminho errado. Ele tinha aprendido coisas erradas. A igreja da Idade Média, na qual ele nasceu, estava no caminho errado. Estavam ensinando coisas que não condiziam com as verdades bíblicas.
Eram atalhos, na verdade. E Lutero estava no meio dessa confusão religiosa, buscando atalhos também para a sua própria vida, para lidar com as suas inseguranças. Lutero buscava a palavra de Deus e não a encontrava. Não encontrava paz porque não encontrava a palavra correta, porque a palavra estava escondida das pessoas. Ele apenas ouvia, ele não conseguia ler, estudar e ter a palavra na mão. Então Lutero busca esta palavra incessantemente para encontrar-se com essa palavra, para encontrar-se com a Bíblia, com a palavra escrita, para nela, depois a gente vai ver, encontrar a sua paz de espírito. E um dos textos que a gente tem indicado para o dia de hoje é o Salmo número 46, porque ele está no conjunto de textos muito trabalhados por Lutero e de significados especiais para Lutero. É uma gama enorme de textos que são textos importantes, que fundamentam o movimento da Reforma e que são apreciados e desenvolvidos e refletidos por Lutero profundamente. Mas o texto indicado para hoje é o Salmo 46. Então veja lá no versículo 1, vai começar dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então, se o problema de Lutero era a aflição em relação aos seus caminhos, agora tem aqui, socorro que não falta em tempos de aflição. Deus. Então não era aquele Deus terrível que Lutero tinha medo de se encontrar. Agora nós temos um Deus que é refúgio e força e que está presente exatamente nesses momentos de aflição. Então a palavra de Deus começa a se configurar diante de Lutero como a melhor referência para orientar a caminhada de Lutero. E é assim que Deus quer orientar a caminhada de toda a sua igreja, de todo o seu povo. Essa foi a palavra que Deus deixou. Essa palavra não pode ser escondida, essa palavra tem que ser conhecida. E Lutero, então, antes de conhecer essa palavra, ele olhava apenas para si mesmo e procurava dentro dele algo que ele pudesse levar para negociar com Deus, para ter a sua paz. Alguma coisa boa que ele tivesse feito para talvez trocar pela certeza do perdão dos pecados dele, em troca da salvação. E ele não encontrava muita coisa, então ele caminhou pelos caminhos intermináveis das penitências sem fim, dos autoflagelos intermináveis que ele submetia a si mesmo ao ponto de desmaiar-se de tanto se flagelar, os sacrifícios físicos a que ele se expunha para ver se assim ele chegava mais perto dessa intimidade com Deus. Nada disso trazia paz para o espírito daquele homem. Mas a palavra de Deus, quando encontrada por Lutero, começa a lhe devolver essa paz de espírito. Hoje nós corremos o risco de pensar também como o Lutero naquele tempo, né? De tentar agradar a Deus pelas nossas próprias boas obras, as coisas bonitas e boas que fazemos. É uma tentação que a gente tem, né? Nossas atitudes, elas não constroem o caminho da nossa salvação. Podem atrapalhar bastante, pelo contrário, né? Boas obras apenas isoladas, se não ligadas com a fé em Jesus Cristo, não têm valor nenhum. E elas não contribuem em forma alguma para a nossa própria salvação. Elas são um sinal de que já estamos salvos. Elas são uma confirmação da nossa salvação, isso sim. Mas elas não contribuem de um jeito que nós possamos somar pontos diante de Deus pelas nossas boas obras. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Então, no versículo 2 e 3, na leitura lá do Salmo 42, vai dizer então: por isso não teremos medo de nada, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Essa presença de Deus então no nosso lado nos traz as forças necessárias. Quando nós temos fé em Jesus Cristo e nós colocamos em Jesus Cristo a nossa esperança e temos a certeza de que Ele está conosco, então nós estamos no caminho certo. Esse é o caminho certo também que Lutero vai encontrando. É um texto bíblico fundamental na busca de Lutero. E por isso ele se encanta tanto com esse texto. Inclusive depois ele compõe músicas, o próprio hino oficial da Igreja Luterana é baseado nesse salmo, né? Porque o Senhor é o único capaz de acalmar os temores, os medos e as aflições. O medo da morte começa a diminuir, cedendo o lugar para a certeza de não estar caminhando sozinho. Lutero tem essa esperança agora,
Se Deus está comigo, então eu não estou caminhando sozinho. Lá no final, Deus vai estar comigo também. Assim também acontece conosco. Quando nós andamos sozinhos, nós podemos andar por caminhos de desespero. Mas quando andamos com Jesus, nós sempre vamos ter esperança. Avançar nesse caminho com Deus, tendo certeza de que Deus está do nosso lado, é que levou também Lutero ao encontro do Evangelho. Ele busca essa palavra e ele vai ampliando essa busca na medida que ele vai se tornando mais íntimo da Bíblia, e ele vai encontrar textos bíblicos do Evangelho que vão inspirá-lo nas suas atitudes de fé. E João capítulo 8, que nós lemos no Evangelho de hoje, também foi um dos textos encontrados por Lutero, onde ele leu lá: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade do Evangelho é que liberta a cada um de nós dos nossos medos e das nossas aflições e das escravidões do pecado. Esse é o caminho novo, esse é o caminho certo, o caminho da liberdade. Não uma liberdade que venha para nos expor aos perigos do mundo. Agora você pode fazer o que quiser. Não esse tipo de liberdade, mas aquela que nos coloca em segurança com o Senhor Jesus Cristo. Essa liberdade, sim, o Evangelho nos alcança. Então, o nosso caminho novo, ele é feito de obediência e liberdade. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, terão a verdade, e a verdade os libertará. Obediência e liberdade andarão juntas na vida do cristão e darão ao cristão a segurança de estar com Deus. É uma liberdade com o resultado da obediência. Então diz ali: se o Filho de Deus libertar vocês, vocês serão de fato livres. Então essa liberdade é um presente de Deus, não é coisa que nós conquistamos. Seremos livres se tivermos essa liberdade de Cristo, a que Ele nos traz como presente. Então, foi Jesus que nos libertou e nos colocou nesse caminho. E esta é uma verdade que não pode se calar. Esta é uma verdade que tem que ser do conhecimento de todos. E Lutero, ao descobrir essas coisas, ele fica inquieto para levar essa mensagem para todo mundo, para todas as pessoas que não conheciam. No seu contexto de Idade Média, isso era uma coisa absolutamente nova. Ninguém sabia disso, e Lutero quer trazer isto para o povo e mostrar isso para o povo. Então ele nos inspira também nessa sua luta, nessa sua busca, né, de sermos herdeiros agora da Reforma. E como Lutero também nós temos essa responsabilidade de mostrar para o mundo que a salvação é um presente de Deus, de testemunharmos diante das pessoas que a salvação é um presente de Deus, e essa é a responsabilidade nossa de povo cristão luterano também. Sejamos então luteranos que assumem as suas convicções e as nossas confissões. Nós confessamos a nossa fé em Cristo, precisamos assumir esta fé. Nós entendemos que a fé é um presente de Deus, precisamos proclamar essa verdade. Nós temos certeza de que seremos com Deus no céu, precisamos anunciar essa verdade. E esse é o compromisso dos luteranos em todos os tempos. Esse foi o compromisso de Lutero. Então Lutero encontra-se com o apóstolo Paulo, lá em Romanos, que é o texto que a gente leu também, e lá ele vai ler assim, ele diz: para que todos parem de se justificar, a fim de que todos se coloquem debaixo do julgamento de Deus. Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, pois a lei apenas faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Aí Lutero se encontra com uma outra grande verdade. Essa verdade de que não é pelo que fazemos que seremos aceitos, mas é pelo que Cristo fez por nós que nós seremos aceitos. E esse é um tesouro da história da Reforma. O caminho certo é aquele que nos coloca frente a frente conosco, primeiro, e depois nos coloca frente a frente com Deus também. Conosco para reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos, e com Deus para recebermos dele a sua graça. Olhando para nós, veremos nossos pecados e limitações. Não há dignidade ou mérito algum da nossa parte diante de Deus. Isso precisa ser reconhecido. Então é a hora de parar de nos justificarmos pelos nossos erros e pela nossa condição de pecadores indignos. E muitas vezes nós queremos fazer isso. Nós nos justificamos dizendo
é que todo mundo faz, ou é que ninguém está fazendo, é porque me ensinaram errado, é porque me seduziram, é porque me convidaram, e a gente fica se desviando da responsabilidade de orar. Fui eu que fiz, estava errado, tenho que pedir perdão, e é erro meu, não posso me justificar pelos outros. Então nós precisamos nos encontrar com este Cristo, que traz perdão, vida e salvação. E aí vamos encontrar o versículo 22, que diz lá: Deus aceita as pessoas como elas são por meio da fé que tem em Jesus Cristo. O critério divino, o filtro divino para nos aceitar é a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo a consciência, como diz o versículo 23, todos pecaram. E também no versículo 24, mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo que nos salva. Deus oferece a salvação em Cristo. E essa salvação é presente para toda a humanidade. Esse é o caminho seguro que Martinho Lutero descobriu. E ele não pôde ficar quieto com essa descoberta. E ele anuncia isso como uma reforma. Reforma do pensamento, reforma das atitudes. A igreja precisava ter isso como sua marca, precisava apresentar isso para o mundo, e Lutero, como líder da igreja, não podia fazer outra coisa a não ser anunciar isso. Esse foi o caminho da reforma. O caminho já estava pronto, estava apenas escondido. Lutero mostrou esse caminho e trouxe para o mundo essa verdade que estava escondida das pessoas do final da Idade Média, e anuncia para todo o mundo, e continua essa palavra sendo anunciada há 508 anos. Deus quis mostrar que Ele é justo porque aceita os que creem. Isso está em Romanos ali também. E daí conclui dizendo no versículo 28, assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela sua fé. Esta é a essência da reforma luterana. Este é o caminho certo, é o caminho da salvação. Este é o GPS confiável que Deus deixou para nós, revelado no seu Evangelho. Essa é a herança da reforma luterana. Que nós possamos ser bons herdeiros destas verdades. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Pois bem, meus amigos, então nós vamos aos aniversariantes que nós temos aí nos últimos dias. Essa última semana nós tivemos então aniversário do Nestor Olavo Laux, no dia 26. Tivemos também no dia 27 do Miguel Auler Eberhardt. No dia 27 da Ionice Barbosa Borges, dia 28 da Manuela Schwarzhaupt Eberhardt, no dia 29, aniversário do Matheus Dittberner Weber, e dia 31 da Débora Oliveira Marafiga. E no dia 2, domingo, então, nós temos o aniversário da Sula, que é a nossa aniversariante do dia. Então, por esses aniversariantes, nós queremos pedir a graça, a paz e o amor de Deus. Também queremos lembrar algumas situações especiais, queremos agradecer pela recuperação do nosso querido amigo Vladimir, mais uma vez, passou por uma internação hospitalar, mas está bem, está seguro, está com a família de volta. Lembramos também a minha filha Ana Carolina, que ainda está em situação de cuidados médicos especiais. Nós também queremos lembrar a tia do Wagner e da Ana, que está em tratamento de câncer, que Deus esteja presente lá, abençoando também ela na vida dela. Queremos agradecer pela proteção de Deus na vida do Mauro e da família dele. Eles sofreram um acidente de carro bastante severo, mas felizmente sem danos físicos.
mas houve uma perda total de carro e tal, então foi um momento bem difícil, mas Deus protegeu a vida dos três. A Maju, a Kika e o Mauro ficaram protegidos e estão, graças a Deus, bem. Nós agradecemos a Deus por esta proteção. Seguimos orando por todas aquelas pessoas que têm suas necessidades especiais de cuidado, amor, paz e proteção da parte de Deus. Que Deus esteja no caminho de todos, protegendo e abençoando a todos. Levamos a Deus as nossas preces juntos. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós te agradecemos pela paz, proteção e amor da tua parte, pedindo que sejas amoroso, que cuide de cada uma das nossas necessidades, nos dê a tua graça, a tua paz e a tua proteção. Pedimos que tu olhes com bondade pelos nossos irmãos aniversariantes que completam mais um ano de vida, que todos possam ser felizes, ter a tua proteção também e possam estar seguros, que tenham felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Pedimos teu olhar especial para todos os enfermos da nossa comunidade, que eles tenham também a tua proteção, o teu amor, a orientação dos médicos, o cuidado da família, que assim, orientados e protegidos por ti, eles possam suportar esses momentos de provação e tentação pelos quais estão passando, sem desespero, sem desânimo, mas com muita confiança em ti. Que a tua graça alcance a cada um deles condições para recuperação e conquista da qualidade de vida novamente. Conforta e protege a todos, permitindo que possam se sentir assim amados por ti. Também te agradecemos pela preservação da vida daqueles que sofreram acidentes, que estiveram em perigo, mas a tua graça e o teu amor estivesse ao lado deles, protegendo e abençoando para que nada de pior acontecesse. Assim, ó Deus, protege e abençoa todas as famílias da nossa comunidade, para que possamos assim ter sempre a graça de podermos voltar à tua presença e desfrutar do teu cuidado também junto à tua casa, no teu culto, na tua palavra e na comunhão contigo. Concede-nos esta graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.